Bondoso Deus, é maravilhoso, Senhor, nós saber que servimos um Deus vivo. Quando nos ajoelhamos, quando inclinamos nossas frontes, não é para uma imagem de escultura, que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não fala. Nós nos inclinamos para um Deus vivo, um Deus que é real, um Deus que se manifestou na forma humana, pôde ser tocado, e hoje podemos sentir o Senhor em nosso meio, na forma de Espírito Santo, fazendo as mesmas obras que fez quando esteve fisicamente nessa terra. E o dia está se aproximando, Pai, aquele dia glorioso quando nós o veremos face a face. Nós te louvamos, nós te glorificamos e nós agradecemos por essa oportunidade e pedimos que o Senhor não nos deixe só aqui no púlpito, mas pela sua rica misericórdia fale conosco, fale com cada um aqui presente, fale com aqueles que estão acompanhando pela internet e aqueles que ainda vão ouvir esta palavra desta manhã. Conceda isso, Pai, nos pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. 1 Coríntios 6, versículo 12. Que Deus abençoe a todos, também aqueles que estão acompanhando pela internet, vai o nosso Deus abençoe a todos vocês. Amém? Então, vamos ler 1 Coríntios 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Podeis assentar. Muitas pessoas, eles alegam que o cristianismo, ou que os crentes, são obrigados a viver a vida que vive. São obrigados a andar decentemente, a vestir decentemente, a se comportar de acordo com a doutrina. E se você observar, o cristianismo é a única religião que dá liberdade para a pessoa tomar a sua decisão. Você vê, quando Cristo esteve na terra, Ele fez tudo o que Ele pôde para mostrar às pessoas que o caminho que Ele estava anunciando era o caminho da vida eterna. Insistiu com as pessoas, mas não forçou nenhuma delas a tomar a decisão. Deixou eles ter liberdade de escolher. E quando você olha outras religiões no mundo, eles têm que ter polícia, a polícia religiosa, sim, na rua. Tem a polícia normal, que cuida do trânsito, cuida da segurança da cidade, e tem a polícia religiosa,
andam com um chicote na mão, nesses países muçulmanos. E se eles veem uma mulher com seu rosto descoberto, eles agem, reprimem. Então, o cristianismo é diferente, ele nos mostra o caminho. Alguém mais extremista poderia dizer, mas seria bom que Jesus ensinasse a forçar as pessoas a entrar no céu, porque aí muitos não tendo liberdade, agiriam de acordo com a pressão. De forma alguma. Poderiam andar de acordo com a regra na vista das pessoas, mas no coração elas não estariam vivendo aquilo e nem crendo. E Deus, ele julga pelo coração, não pelas obras. As obras somente manifestam o que está no coração. Se fosse impor uma regra pesada, muitos se colocariam e andariam aparentemente corretos. Mas o arrebatamento viria e a maioria ficaria. Porque o que estavam mostrando não era o que estava dentro. E quando alguém tem algo dentro diferente daquilo que ele mostra diante da igreja, pode saber que essa pessoa tem uma vida dupla. Ela tem uma vida que ela vive diante da igreja e ela tem uma vida que ela vive fora da igreja. Então Deus, ele espera que nós realmente, tendo esta liberdade, escolha de coração viver para Ele. Mas aí alguém pode dizer, mas pastor, mas a Bíblia diz, não foi vocês que escolheram a mim, eu escolhi a vós. Como é que se explica isso? Da seguinte forma, esse desejo que você teve por Deus, lá, sei lá, quando estava no mundo, estava aquele sentimento sim, mas sabe, preciso mudar de vida. Não era você, era Deus. Mas você escolheu dar lugar para aquela voz. Porque Deus não é como muitas pessoas pensam, que a predestinação foi Deus olhando da eternidade, vendo as pessoas que viriam ao mundo e dizendo, este será salvo, este será perdido. Este é salvo, este é perdido. Se Deus agisse assim, aqueles que fossem escolhidos para a perdição, no juízo final eles apelariam pela causa deles e Deus teria que salvá-los. Porque eles diriam, Senhor, eu também desejava ser salvo, mas como que eu gostaria de ser um daqueles que o Senhor escolheu? Mas o Senhor me escolheu para a perdição. E Deus, que é justo, teria que pôr eles na vida eterna. Então, veja que Deus escolheu pelo seu conhecimento antecipado. Nós olhamos a vida daqui para frente e não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo. Deus, o passado, o presente e o futuro, para Ele é tudo o mesmo. Aí vem a questão de Jacó e Esaú. Deus disse, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú, estando eles ainda no ventre, não tendo feito bem e nem mal.
Então Deus escolheu um para a vida e outro para a morte antes que eles tivessem chance de demonstrar o que queriam. Não foi isso. É que pelo conhecimento antecipado de Deus, Deus sabia quem seria o Jacó e quem seria o Esaú. E se fosse colocar nós, Deus dissesse: olha, filho, eu vou te dar a oportunidade de você decidir pela vida eterna de duas pessoas na terra. E colocasse na tua frente Esaú e Jacó. Eu creio que todos nós aqui escolheria Esaú e condenaria Jacó. Porque na vida deles, o Jacó era um trapaceiro, o Jacó era um enganador, e o Esaú era aquela pessoa tranquila. Mas Deus, que vê dentro do coração, via um Jacó complicado, mas um coração que gemia e desejava realmente ser diferente. E Deus via um Esaú tranquilão, mas com um coração que desprezava as coisas de Deus. Por isso Deus escolheu o Jacó. Porque a salvação não está, irmãos, diante da nossa condição de ser ou não ser por nós mesmos. Porque se Deus salvasse mediante a condição humana, olha, eu vou ver aqueles que têm condição de ser crente. Eu vou ver aqueles que têm condição de dizer não para o pecado. Eu vou salvar aqueles que têm condição de se posicionar por mim, condição própria. Ninguém seria salvo. Ninguém. Mas Deus, Ele olhou aqueles que, mesmo não tendo condição, tinham um clamor aqui dentro. Mas esse clamor não é Deus que põe? É o que eu falei no início. Mas uns dão ouvido a esse clamor e outros silenciam esse clamor. Então Deus, Ele escolhe aqueles que, mesmo sem ter condições, quando Ele bate a porta, porque é Ele que vem, não é você que escolhe Ele. Quando Ele bate a porta, você diz: Senhor, eu quero. Eu não dou conta, mas eu quero. O Senhor pode me ajudar nisso? O Senhor pode mudar essa minha vida de trapaça? O Senhor pode mudar essa minha vida de pecado? E Ele vai dizer: sim, meu filho, foi para isso que eu vim ao mundo. Para que você tivesse condições. Então Deus, Ele dá liberdade a todos. Porque o que Ele quer é realmente ver aqueles que abrem a porta. Quando Ele chegar na eternidade, Ele vai olhar para mim, olhar para você e vai dizer assim: esses aqui, eram complicado a vida deles ali. Mas eles me amaram, eles me desejaram, eles lutaram. Eles estão aqui porque eles realmente me amam. Agora, se Ele colocasse pela força, Ele olharia para aquelas pessoas e diria assim: estão aqui porque eu empurrei. Mas nunca me desejaram, nunca me amaram. Então, é isso, irmãos. Ninguém vai para o inferno sem que tenha a oportunidade de dizer: Senhor, não me deixe ir. Alguém uma vez falou para uma pessoa que estava vivendo uma luta espiritual e creio que afastada dos caminhos.
E a pessoa disse: eu não quero ir para o inferno. Então a resposta foi: então você não irá para o inferno. Se você não quer, mas aquele não querer de alma, não aquela questão só de boca, Deus vai te ajudar de um jeito ou do outro. E a prova que você não quer ir é as tuas obras. Entende, irmãos? Então, nós estamos aqui não porque escolhemos a Deus, porque Ele nos escolheu, mas nós aceitamos essa escolha e nós nos colocamos na mão dEle e clamamos pela sua misericórdia e Ele nos ajudou. Por isso, teus erros, o passado, as falhas, coisas que aconteceram, Deus se entristece se você fica se condenando por aquilo. Porque o sangue de Cristo, quando perdoa, Ele perdoa e esquece. Não há nenhuma anotação quanto ao teu passado. Tudo está perdoado. Mas o tema, irmãos, dessa manhã, que veio ao meu coração, é enganados por coisas certas. Parece diferente daquilo que estamos falando aqui, mas é importante, irmãos, como nós vimos aqui na escritura que nós lemos de 1 Coríntios capítulo 6, Paulo dizendo: todas as coisas me são lícitas. É aquilo que eu estava falando. Nós temos a liberdade. Quem é que disse que é proibido, que eu não posso? Não, Deus só está dizendo que não é correto para quem quer a vida eterna andar por caminhos contrários à sua palavra. Mas não está dizendo que eu não posso fazer. Ninguém pode se opor a você, e nem Deus, se você dizer assim: eu vou sair da igreja e vou tomar uma cerveja, eu vou, vamos dizer, tem agora o movimento da EFAP, eu vou lá, tem o show, eu vou fazer aquilo que os outros fazem. Ninguém pode te proibir. Nem Deus. Mas você, tendo um coração voltado a Deus, você diz: não, isso não me convém. Isso não reflete a natureza de Cristo. Tem coisas, irmãos, muitas coisas não estão escrito na Bíblia que é errado. Mas como eu sei que aquilo é errado? Porque eu sei que aquilo não está de acordo com a natureza de Deus. Uma forma de você reconhecer, saber, é perguntar assim: será que Jesus poderia cooperar comigo nessa situação? E você, conhecendo a natureza de Cristo, já diria-se: não, ele não faria isso. Então há muitas coisas. Eu já vi pessoas bater de frente com o ministério em situações que o pastor ensina que não deve ser praticado e dizer: me mostra aonde está na Bíblia isso. Nem tudo está escrito. Mas, num certo sentido, tudo está escrito. Por quê? Porque não está escrito, vamos dizer, claramente aquilo, mas está escrito o contexto da natureza de Deus, da vontade de Deus, e você vê que não se encaixa. Por isso Paulo disse aqui, veja só: todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu tenho lícitas no sentido de eu tenho direito. Tenho direito. Mas nem todas as coisas me convêm.
Eu tenho o direito de fazer isso. Mas me convém como um cristão? Estava comentando com meu filho enquanto nós vinha para a igreja hoje pela manhã. Eu perguntei para ele se esse ano houve show, que eles chamam show gospel, né? Na IFAP. Pelo que saiba não, né? Não sei. E eu estava dizendo para ele assim, eu fico assim, como diz, boquiaberto, fico sem palavras para dizer sobre certas pessoas que, crentes, não estou falando do lado do mundo, não, de denominações que não têm compromisso com a palavra, crentes da mensagem, que se tem um show num mundaréu de imundícia como aquele, mas é o show gospel, eu vou lá. A gente tem que ter, irmãos, assim, o discernimento. Por exemplo, primeiro você tem que pôr assim diante de você. Existe certo e errado e algo que não é certo e nem errado? Não existe. Só existe o certo e o errado. Não há meio termo. E a música, ela tem duas linhas: adoração a Deus ou adoração a Satanás. E eu me pergunto, esses shows gospels, entre aspas, aonde luzes, grito, aquela coisa parece vinda do inferno, só porque está falando o nome de Jesus, é uma adoração a Jesus? Jesus está ali aceitando aquela situação, aquelas mulheres ali cantando com vestes de Jezabel, e aqueles gritos e aquelas luzes e toda aquela confusão, só porque é hino, Deus estaria aceitando aquilo? Aí nós temos que ter o discernimento de saber, não, isso não me convém. Eu dizia para o meu filho, é mais pesado perante Deus certos cantores evangélicos que vêm nesses shows do que os próprios cantores mundanos. Por quê? Porque os mundanos eles estão realmente fazendo aquilo que a carne quer, mas outros são Judas, traidores. Irmão Branham disse que Elvis Presley, ele trocou a salvação dele por uma frota de Cadillacs. E ele disse, chamou ele de o Judas moderno. Ah, mas ele desviou e foi para o mundo. Mas e esses que nem mesmo se identificam com aquilo que está dentro deles, não se identificam publicamente, mas vivem uma vida... Porque o Judas não se identificava publicamente o que estava dentro dele. Então, essa questão, irmãos, não sei se os irmãos estão captando a linha, é muito profunda, aonde nós temos que ter a consciência de realmente discernir aquilo que Deus está e aquilo que Deus não olha. Aquilo que Deus aceita e aquilo que Deus rejeita. O Pai busca os que adoram em espírito e em verdade. E nesses shows, pode ser quem for que esteja ali usando o nome de Deus, está em espírito e está em verdade? Eu lembro uma vez, um colega de serviço escutou uns hinos, e ele era mundano, ele disse, bah,
mais, quer dizer, mais animado do que as músicas que eu ouço. Animado não na questão espiritual, mas na questão da vibração do som. Então nós precisamos ter discernimento. Aqueles que cantam os hinos especiais, eles precisam ter discernimento para ver os hinos que realmente expressa a verdade, o Espírito de Deus. Então veja, irmãos, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, não é porque eu tenho liberdade, tenho direito para isso, que eu vou deixar isso me dominar, me levar. Deixar essa vaidade que muda a tua forma natural, deixar te levar. Uma verdade, irmãos, para ser verdade, ela precisa ter 100% de verdade. Uma mentira, para ser mentira, ela pode ter 99% de verdade, e se tiver 1% de mentira, aquilo é uma mentira. Porque Deus não mistura sua verdade. O diabo não enganou Eva com a mentira 100%. Ele enganou Eva com uma verdade que tinha 99% de verdade. Ou melhor, com uma mentira que tinha 99% de verdade. Mas tinha um ponto ali errado e tornou tudo aquilo um erro. Então veja, irmãos, o engano não é algo que vem dizendo claramente: ei, eu sou o diabo. Ei, eu sou contra Deus. Se fosse assim, não seria engano. Engano é ser enganado. Pensar que está certo, não está. Você vê o mundo aí teológico pregando e ensinando sobre o anticristo, dizendo que vai ser um governo. Eu sei que ele vai ser um governo, mas não como eles dizem, um homem aí que terá poder sobre a terra e que vai implantar leis que proibirão a adoração ao nome de Jesus, que proibirão a leitura da Bíblia, e que esse será o anticristo. Irmãos, quando que isso vai enganar alguém? O anticristo é esse espírito que vem usando muitas das verdades, mas que nega realmente a essência da verdade e distorce as coisas. Então, o inimigo lhe age com táticas diferentes. Ele estuda cada um e ele vai usar as táticas adequadas para cada pessoa, dependendo da estrutura de cada um. Por isso você deve sempre vigiar o teu elo mais fraco, porque é ali que o diabo vai te tentar. Tem que pedir a Deus discernimento. Senhor, me dá discernimento para captar aquilo que não vem de Ti. Para captar aquilo, Senhor, que vem em nome de Deus e não é de Deus. Porque eu não quero ser enganado. Pede discernimento. E como eu dei o tema, enganado por coisas certas. O inimigo pode te enganar com coisas que são certas. Mas como assim? Enganar eu com coisas certas não pode me enganar. Mas quantas vezes, por exemplo, eu pergunto para você, vamos dar um exemplo aqui. É errado eu assistir um documentário sobre a natureza, ou assistir um documentário sobre a ciência, coisas que a ciência tem visto no universo? É errado.
O que vocês acham? Não é errado. Mas eu posso ser enganado por coisas que são certas. Quando? Quando essas coisas estão tomando o lugar do principal. Então, se eu souber equilibrar, não tem problema de eu assistir um documentário, mesmo eu, por exemplo, eu gosto da história. Muitas vezes eu assisto documentários da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, desses grandes homens que surgiram. Isso, aquele que tem uma visão espiritual sempre tira uma lição espiritual, porque o natural se aplica no espiritual. Então não é errado, mas o errado é eu tirar o tempo que é de Deus. É errado eu ter o WhatsApp? Não, é uma coisa certa. Mas eu posso estar sendo enganado por algo que é certo, usando isso demasiadamente. Tirando o meu tempo de oração, de leitura. Entende, irmãos? Por isso que Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Me é lícito eu ver esse documentário, me é lícito eu ir num camping, ali onde há água, e claro, não no meio dos mundanos que estão quase nu, né? Mas você achar um local no verão para ir com a sua família, é lícito. É certo, não é errado. Mas a pessoa pode ser enganada por isso, quando às vezes começa daí aquela rotina, e todo dia de culto eu tenho que ir nesses lugares. É culto de ceia, mas hoje está um dia sol muito quente, eu acho que eu vou, em vez de ir na igreja, eu vou ir lá, e daí, às vezes vai até com a ideia, não, mas quando der 3 da tarde, por aí a gente volta para ir para o culto. Mas daí se empolga, mas agora até voltar, se aprontar, estamos longe, e acaba ficando. Está sendo enganado por coisas certas. Então, irmãos, isso você pode ampliar em muitas áreas da vida. Muitas áreas da vida. Que são coisas certas, mas se aquilo está tirando o tempo de Deus. Trabalhar é errado? Não, é uma coisa certa, mas tem pessoas enganadas por o trabalho, por uma coisa certa. Se dedica só àquilo. Esquece que tem família, esquece que tem filhos que querem sua presença, que tem uma esposa que quer a presença, esquece da igreja. Pessoas, irmãos, que às vezes, por uma propagandazinha, que alguém diz, lá em tal lugar, lá você ganha dinheiro, lá é lugar para você ficar rico. Arranca com a família, com filhos pequenos, filhos adolescentes, e vai para um fim de mundo que não tem igreja, e põe a perder os filhos. Quando não, muitas vezes, põe a perder até a si próprio. Agora, era errado ele ir trabalhar? Não é errado. Mas ele foi enganado por uma coisa que é certa, porque aquilo tirou o lugar de Deus. É errado eu ter companheirismo com as pessoas? Não é errado. Mas eu posso estar enganado por uma coisa certa, quando aquele companheirismo me expõe a tentações. Por exemplo, quando era do mundo, eu tinha um problema com a bebida. E aí começa com amizade e almoço e janta com pessoas que têm essa fraqueza. Daqui a pouco você acaba caindo. Então não era, mas é errado eu ir na casa do meu primo, é errado eu fazer um churrasco com alguns amigos, não é errado. Mas se aquilo pode comprometer a tua fé, tu está sendo enganado por uma coisa certa.
Então é ter discernimento. É ter discernimento. Às vezes aquela menina começa com amizade, com outra lá de fora, com pessoas, amigos do mundo, e o pai, olha filha, não quero você com essas pessoas. Mas é errado ter amizade, pai? Claro que não é errado. Mas você está sendo enganado, porque você está comprometendo a tua fé. Então, irmãos, por exemplo, se Jesus necessitasse fazer pedras virar pão, é errado? Não. Mas o diabo quis enganar ele com a coisa certa. Ele podia fazer pedra virar pão e não seria errado ele fazer. Ele tem poder para isso. Mas ele poderia ser enganado por uma coisa certa. Quando o diabo disse, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, faça dessas pedras virar pães. Que tal se Jesus fosse como nós, sem discernimento? Não, não é errado. E outra, eu estou com fome. E aí ele teria sido enganado por uma coisa certa. Porque o objetivo não estava correto. Por isso, o irmão Brana diz que nós devemos sempre olhar, irmãos, e prestar atenção nos motivos e objetivos. Agora eu vou entrar numa coisa mais fina aqui. É errado ter dons? Não é errado. Imagina, é errado ter dom. Mas alguém pode ser enganado por algo que é correto. Ter dons é correto. Se o objetivo dele for errado. T.L. Osborne, quem já ouviu falar de T.L. Osborne? Um grande homem de missões, de movimentos de cura. Ele viu o irmão Brana, ou melhor, viu Deus fazendo aqueles prodígios através do irmão Brana, e ele veio e disse, irmão Brana, será que eu posso ser um pregador? Eu posso? O irmão Brana disse sim, animou ele. Só que o irmão Brana viu que ele não tinha estrutura para ter os dons e se manter alinhado com a Bíblia. E o irmão Brana disse para T.L. Osborne, não se envolva com essas questões do movimento da cura divina. Somente pregue a palavra, ensine o povo, não vai por esta linha. Mas o irmão Brana, que era o homem que Deus usava no mundo todo, fazendo prodígios, maravilhas, dizendo para alguém não ir por esse caminho, então se era errado para esse homem ir pelo caminho da cura divina, era errado para o irmão Brana. Não, o irmão Brana tinha estrutura para aquilo e foi chamado para aquilo. Mas T.L. Osborne tinha, por certo, uma fraqueza no seu caráter, em ser levado por elogios, pela fama. Por isso o irmão Brana viu, se ele entrar nessa linha de cura, ele vai se desviar dos princípios da palavra. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que se orar e fizer algumas maravilhas, já não precisa mais da Bíblia. Se tem os dons, já está salvo. E o que foi T.L. Osborne? Se tornou um homem cabeludo, simplesmente um ícone diante do povo, mas sem compromisso com a verdade, e morreu fora da linha da verdade. Foi soprado pelo vento da fama das multidões e traiu
as Escrituras. Eu não sei se alguém de vocês já viu na internet, ele aqui no Brasil, na igreja do R.R. Soares, ele contando sobre o irmão Branham. Alguém já viu esse vídeo? O irmão Reinaldo já viu. Ele começa, não é, pastor Reinaldo, falar sobre o ministério do irmão Branham de uma maneira, irmãos, que nem eu tenho capacidade, que nem nós que somos da mensagem, mostrando como Deus operou através desse homem, mostrando como que ele esteve diante do irmão Branham, vendo milagres acontecer diante dos seus olhos. E ele vai colocando aqui de uma maneira tão linda, mas no final, ele diz assim: mas se vocês ouvirem algumas coisas estranhas, como é que é, pastor Reinaldo? Mas vocês não liguem para as bobagens que esse homem ensinou no final da sua vida. Um filho no ministério do irmão Branham, mas não seguiu o conselho do profeta. Eu fiquei tão triste, irmão, de ver um homem que foi um discípulo do irmão Branham, nasceu ministerialmente pelo ministério do profeta, vim contar sobre as maravilhas de Deus. Ele, inclusive, foi quem fez o funeral do irmão Branham, trouxe a mensagem no funeral, e disse que Deus visitou a terra outra vez, na pessoa do irmão Branham, com dons que só Jesus Cristo havia feito. Disse que nós podemos ver Jesus na vida desse homem. E agora, no final da sua vida, ele vem e diz assim: não ligue para as bobagens que ele fez no final da sua vida. Qual foi as bobagens que ele falou? A doutrina sobre a semente da serpente, uma revelação vinda direta de Deus. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que contraria a tradição católica e a tradição dos denominacionais. A fé em um único Deus e não numa trindade, porque lembra que toda doutrina que ensina mais do que um Deus é pagã. E ele classificou essas verdades como bobagens. Então, irmãos, é preciso nós ter discernimento para não ser enganado com coisas que são certas. Aí agora então, o irmão Daniel colocou medo na igreja sobre dons. Eu tenho medo agora, então eu não quero. Não, não é isso, irmãos. Você deve estar aberto a Deus para aquilo que Deus quer fazer através de você. Mas não seja um que tenha motivos e objetivos errados. Teu motivo é correto, teu objetivo é correto, e aquilo vem e acontece naturalmente, eu não tenho medo, não tenha medo. Porque se Deus te der um dom de colocar a mão sobre um cego e ele enxergar, chamar um paralítico para levantar e andar, se Deus te der, é porque Deus confiou a você e te dará a estrutura. Eu quero que os irmãos vejam o equilíbrio. Quando o motivo e o objetivo é errado, uma coisa certa pode estar te enganando. Não a coisa certa enganar. Não sei se os irmãos estão me captando, mas a pessoa ser enganada pelo diabo em razão de uma coisa certa. Aí está a palavra mais adequada. Então, irmãos, Satanás, Satanás quer só pegar uma pequena ponta. Eu escrevi aqui. Uma pequena ponta que ele possa pegar ali, ele vai te puxando. Como fez com Eva, né? Pegou uma pequena pontinha e
levou ela a um grande engano. O irmão Branham diz assim: um pequeno passo fora da palavra é um grande passo longe de Deus. Vou terminar, irmãos, lendo na mensagem: fazei muitas covas neste vale. Parágrafo 73. Preste atenção nisso. E eu digo que aquela mesma rocha ferida está aqui nesta noite, no nosso caso, nesta manhã. E ela derramará um avivamento, a moda antiga do Espírito Santo, que sacudirá Shreveport. Se vocês forem cavar, ele está falando aqui sobre cavar, para aqueles que não estão lembrados, quando aqueles reis se pegaram em apuros no deserto, com seus exércitos, e não havia água, e o exército estava definhando, e iria morrer de sede, nem poderia batalhar, porque estavam desnutridos. Então eles foram até o profeta Eliseu, e pediram para que ele intercedesse por eles por um milagre. E Deus falou através da boca de Eliseu e disse assim: cavem muitos poços. Mas poços aonde? Na areia do deserto. E disse mais Eliseu: vocês não ouvirão ventos, não verão ventos, não ouvirão barulhos, mas mesmo assim cavem poços. Muitas vezes, irmão, você tem que fazer o que é para fazer, mesmo não vendo movimento nenhum que venha de encontro à tua necessidade, mas você faz por fé. Deus prometeu, eu vou esperar aqui. E o que aconteceu? Eles cavaram aqueles poços e durante a noite Deus encheu de água, de tal forma que eles saciaram a sede, e os inimigos viram de longe aquela água e achavam que aquilo era sangue, e se apavoraram e fugiram. E aí o irmão Branham vem e diz: Deus está aqui. Não, aqui em cima. Se vocês forem cavar, removendo todas as dificuldades, se você desenterrar uma coisa, como as latas de cerveja, então ele está fazendo um tipo, né? Israel, os exércitos cavando para abrir espaço para que houvesse água. E ele faz o exemplo da nossa fé, que nós vamos cavando na nossa vida, e aí tira a cerveja, tira isso, tira coisas certas que está tomando o lugar de Deus, e vai abrindo espaço para que Deus possa vir e encher. Então, se vocês forem cavar, removendo todas as dificuldades, se você desenterrar uma coisa, como as latas de cerveja, no compartimento de gelo, lance-os fora e abra caminho para o Espírito Santo. Toda vez que você bater contra uma ponta saliente, lance-a fora. Quanto mais fundo você cavar, mais água você terá. E então o que você tem que fazer é abrir caminho para isso. Não importa quanta pregação haja, quantas visões existam, naquele momento a questão principal era estar preparado para a água. Deixar as covas feitas, isso é o que temos que fazer nesta manhã. Deixa o espaço aberto para Deus operar. É abrir caminho para o Espírito Santo se derramar. Faça isso em sua casa, faça isso em sua igreja, faça isso em você mesmo. Tire tudo do caminho, prepare-se. Está vindo uma fonte que jorra abundantemente. Se você estiver pronto para ela, se você estiver pronto, você nunca
Se você estiver pronto, você nunca verá. Agora, isso é com a igreja nesta noite. Temos uma boa tenda aqui, bons bancos, igrejas, assentos bons, boas pessoas, bons cânticos. Temos um maravilhoso Salvador. Mas, tendo tudo, deixe tudo de lado do pecado que tão facilmente os rodeia. Irmão Brana, eu não faço nada. Talvez esse seja o problema. Aí que eu queria chegar. Eu não faço nada. Ele disse, talvez teu problema é não fazer nada mesmo. Mas não estou fazendo nada de errado. Mas também não está fazendo nada de certo. Então veja, não importa quanta pregação haja, quantas visões existam, naquele momento a questão principal era estar preparando para a água, deixar as covas feitas. Aqui já lemos, né? Irmão Brano, eu não faço nada, talvez este seja o seu problema. Esta é a questão. Olha agora, escuta. É maior pecado não fazer do que fazer. Quando você sabe que tem que fazer algo. Ah, mas o fulano foi fazer e errou. Ele está melhor diante de Deus porque ele foi fazer, tentando fazer o certo e acabou falhando. E você, que não fez nada, está em pior condição. Então veja, não fazer nada é pior do que se pode fazer. Não fazer nada. Vocês sulistas, olha a história que ele vai contar. Lembram-se de sua história, quando aqui em cima, quando Grant estava sentado de um lado do rio, e ele tinha um moço ali de sentinela, na guerra, né? E os rebeldes estavam do outro lado do rio. E esse moço andando por ali, meio atordoado, sonhando com sua amada, estava na guerra, mas sonhando com a noiva. Ele deixou seu posto de dever e foi pegar algumas violetas para enviar para sua amada. Sua intenção não era ruim. Ele foi e naquela hora havia um espião do exército do sul que estava preparando e eles entraram. E olharam em volta e perceberam que o exército do sul era 2 vezes ou 3 vezes maior que o do general Grant. Então o moço estava ali de sentinela, tirando a guarda, era o seu horário. E ele olhou assim longe, viu umas violetas. E você sabe que no exército, cada tanto tempo de batalha, o soldado ganha uns dias de folga. E por certo, algum colega dele, que morava na região dele, ia sair de folga, porque diz a história que ele foi pegar umas violetas para enviar para sua amada. Então eu vou pegar aquelas flores, entrego para o meu amigo, ele vai ter uma folgazinha e ele vai levar para minha noiva. E o que aconteceu? Enquanto ele saiu da sua posição, o espião aproveitou aquela brecha, entrou, sondou o exército e viu que o exército era 2 vezes menor do que o deles, então disse, podemos atacar. Bem, o que aconteceu? Ele foi buscar as flores, né? Enquanto foi, o espião entrou e percebeu, né? Sondou o exército. Bem, o que aconteceu? O rapaz voltou ao posto do dever, sem saber o que havia acontecido. Mas o espião já havia estado ali. E o que houve? Eles cruzaram o rio como uma torrente e os fizeram regressar diretamente ao interior do estado. E aquele rapaz, o rapaz que foi buscar as flores, foi morto 1 hora depois. Não porque eles não tinham objeção a que ele pegasse violetas. Quer dizer, ele não foi condenado pelo exército a morrer por ter pegado flores. Não era errado pegar flor. Era uma coisa certa.
Mas aquela coisa certa acabou enganando ele, porque ele tirou os seus olhos da sua posição. Acabou se distraindo. Você vê os policiais, eles estão sempre atentos. Você vê o guarda do banco, ele está sempre atento. Ele não pode se distrair. Chegou um primo, um amigo, fulano, quanto tempo? É errado conversar com o parente? Não é. É uma coisa certa, mas no momento errado, aquilo acaba se tornando, ele acaba sendo enganado com aquilo. E pode entrar um mau elemento e aproveitar da ocasião. É o que acontece, às vezes você se distrai com coisas. Pastor, mas não são coisas de pecados, não. Não é nada contrário à Bíblia. Sim, mas aquilo está te distraindo. Igreja, eu quero que vocês entendam o que Deus está falando conosco. Vigie, seja o teu celular, seja amizade, seja, eu não sei. Cada um, o Espírito Santo vai revelar ao teu coração o que realmente pode estar te distraindo. Então o que aconteceu? O rapaz foi condenado, a ser fuzilado, e disse o profeta, eles não tinham nenhuma objeção ao que ele pegasse as violetas. Eles não tinham. Não foi o que ele fez, foi o que ele deixou de fazer. Ele foi morto não pelo que ele fez, mas pelo que ele deixou de fazer. Ele deixou de ficar no seu posto. Muitas pessoas vão perder o arrebatamento não pelo que elas fizeram, porque às vezes coisas que elas fizeram não era errado. Não era errado se ocupar, não é errado, vamos dizer, como eu disse, algum entretenimento, me embolou a língua agora. Entretenimento. Não é errado. Isso é algo que faz parte da vida. Você às vezes tirar um recreio, mas quando aquilo está tirando você do teu posto, você pode ser condenado, não por ter estado com as crianças, estado num campo, estado se entretendo. Não é, você não vai ser condenado por aquilo, que aquilo não era errado. Você vai condenado por não ter feito o que tinha que fazer. Então você foi enganado por uma coisa que era certa, só que não era o momento para aquilo. Entende? Então, muitas pessoas, irmãos, vão ser julgadas pelo seu celular. Deus, eu não tinha tempo. Não tinha, eu era muito ocupada, Senhor. Por isso eu faltava os cultos, por isso eu não tinha aquele tempo de oração. Deus vai puxar a ficha dele 2 horas por dia no celular, ou mais. Deus tem ciúme do teu celular, irmãos. Sim. Ele sente ciúme, porque está tomando o tempo que é dele. Então, equilibre. Não dê para Deus o tempo que resta. Eu me incluo nisso, cada um de nós. Não tem aqui alguém, eu não. Irmãos, todos nós precisamos nos vigiar. Não vamos dar resto para Deus. Vamos dar o melhor para Deus. Que o resto seja para essas outras coisas que são certas e que podemos nos ocupar. Então o moço, ele foi morto, não porque eles não tinham objeção a que ele pegasse as violetas. Eles não tinham. Não foi o que ele fez, foi o que ele deixou de fazer. Ele não foi
Ele não ficou no seu posto de dever, não guardou o posto como deveria e pôs tudo a perder. Toda a conquista que o exército dele já tinha feito, a história diz que eles tiveram que recuar lá no início. O inimigo retomou as posições. E esta responsabilidade está colocada sobre o tabernáculo, vida, e vamos dizer assim, sobre a voz do pastor, nesta manhã, e outros tabernáculos e igrejas. Deus está aqui, vindo como uma torrente. Não é o que você está fazendo, mas o que você está deixando de fazer. Então, muitas pessoas, irmãos, elas olham, mas eu não estou fazendo nada de errado. Não, você não vai ser condenado pelo que está fazendo. Você pode ser condenado pelo que você está deixando de fazer. Que isso penetre em nosso coração, irmãos. Amém? Não é o que você está fazendo, mas o que você está deixando de fazer. Vamos fazer alguma coisa. Vamos cavar de todo o nosso coração, para que quando esse dia do julgamento chegar, possamos dizer: Deus, fiz o melhor que pude, e Tu sabes que fiz. Tudo o que esperava, o que espera é que saibamos o que podemos fazer. Então Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Se quiser ler em casa a mensagem: fazei neste vale muitas covas. Eu li do parágrafo 73 até o 77. Vamos fechar nossos olhos. Tem uma criança para apresentar, então depois da oração agora que eu vou fazer, os pais podem vir. Feche seus olhos. Olhe para dentro de você. Você está fazendo tudo o que é para se fazer? Ou está ocupado com coisas que não são erradas? Como o moço, não era errado ele pegar uma flor. O errado foi ele deixar o posto dele. Não é errado você, às vezes, tem seu tempo de entretenimento, tem seus amigos, mas é errado você se ocupar com isso e deixar de fazer o que é para ser feito. Não é errado você ter o teu celular, mas é errado você se ocupar tanto com ele ao ponto de estar falhando no teu compromisso como mãe, como pai e como cristão. Cada um nesta manhã se examine e não deixe ser só mais um culto. Proponha no teu coração. Se eduque. Põe Deus em primeiro lugar. Oh Deus, que Deus nos ajude. Senhor, pelo teu sangue, ajuda-nos. Que não venha isso passar por alto. Pai celestial, eu oro, Pai, com todo o meu coração e peço a Deus que esta palavra que foi falada, meu Deus, tenha efeito, cause efeito em nossos corações. Amplia isso, Senhor, de forma que possamos ser melhores. Não deixe nós sair do posto do nosso dever, como esse moço saiu para buscar umas flores, e aquilo foi uma brecha que abriu e o inimigo entrou. Senhor, tenha misericórdia, Pai, e nos desperte para estarmos mais profundamente alinhados com a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo nós lhe pedimos. Confirma isso, Pai, em nossos corações. Amém.